Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Este é o Papo de Equidade Podcast, um produto do PET Saúde e Equidade, que é um programa desenvolvido pela Universidade Estadual de Londrina em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, com financiamento do Ministério da Saúde. E nós estamos no mês de junho, o mês do orgulho LGBTQIA+, e dois convidados aqui para falar sobre isso. À minha esquerda, o Joaquim Lima, que é cientista social formado pela UEL, agente comunitário de saúde da Secretaria Municipal de Saúde e orientador de serviço do PET Saúde Equidade Londrina. Obrigado pela sua presença, Kim. Obrigado pelo convite. E aqui à minha direita, a Alice Ruhoff, que é médica formada também pela UEL, especialista em medicina de família e comunidade e preceptora do PET Saúde e Equidade Londrina. Obrigado, Alice. Obrigada, boa noite. Acho que esse papo vai ser bem legal, né? E eu vi que vocês têm colinhas, não precisa ter nenhum problema, porque a gente vai refletir sobre isso. O mês do orgulho LGBTQIA+, ocorre pela primeira vez, a primeira manifestação nos Estados Unidos em 1970, em Nova York. Era comum a polícia realizar abordagens muito violentas contra esse segmento na época, e um ano antes, em 28 de junho de 1969, esse segmento reagiu a essa violência policial num episódio que ficou conhecido como a Revolta de Stonewall. E esses fatos já são história da comunidade LGBTQIAPN+. E aí, minha primeira pergunta para os nossos convidados. Qual a importância, Alice e Joaquim, de se desenvolver, de se criar o orgulho desse segmento? Então, essa questão vem da própria violência, né? Do estigma social, que coloca as pessoas nesse sofrimento de que elas não têm direito de existir e de serem como se identificam, né? Não terem essa liberdade diante da sociedade. Ou seja, a violência é muito grande. Uhum. Joaquim, qual a importância desse orgulho? Eu acho que você já introduziu isso, né? Fazendo uma lembrança de um movimento, né, que se iniciou, que foi essa revolta de Stonewall, muito importante. Então, o movimento vindo, ele para além das festas, né, e todo o festejo, comemoração que a gente faz, é de lembrar das pessoas que vieram, dos movimentos que aconteceram antes, né, em luta na época por visibilidade, por respeito, né. Hoje a gente tem questões como a resistência, né, dessa opressão que a gente sofre. E essa violência é diária, né? Ela é cotidiana. Nós estamos vendo vários episódios de pessoas que odeiam pessoas LGBTs, que literalmente saíram do armário para atacar as pessoas simplesmente pela própria orientação sexual. Uhum. Como conter isso? Com políticas públicas, né? Principalmente, assim. Eu acredito que essas medidas são necessárias para a gente reduzir as desigualdades e promover a equidade, né? Que é exatamente o que o PET tenta fazer, né? Equidade, fazendo um resumo de forma bastante superficial, é dar mais para quem tem menos, para se promover a igualdade de oportunidades entre todos os segmentos. Aqui, como que fica essa questão da equidade e a população LGBTQIAPN+, no SUS? Então, eu acho que a política pública é feita, né, como eu sempre falo, ela é feita, mas ela é preciso ser discutida na ponta, né? Porque as pessoas não estão preparadas, o sistema não está preparado para receber a comunidade no serviço, e isso facilita várias desigualdades e várias violências com a comunidade, desde o acolhimento, que a pessoa não é respeitada pelo nome que ela escolhe, ela não é entendida, as pessoas não sabem a diferença de nome social, e quando a pessoa faz a retificação do nome,
já não é mais nome social. Então isso tem que ser mais discutido dentro do serviço. O serviço ouvir a comunidade também, para que a equidade seja praticada. Ou seja, o Ministério da Saúde pensa muitas políticas, né? Tem financiamento para várias atividades, mas a efetivação na ponta depende das secretarias municipais, que é onde o jogo é jogado. E a gente está conseguindo jogar de uma forma que a comunidade pode dizer, estamos a caminho de vencer? A gente está começando esse caminho, talvez, né? Que eu acho que ainda está longe, né? As equipes de saúde ainda têm muito preconceito com a sua comunidade, e a gente observa isso no campo de trabalho, né? Até com nós mesmos, né? A gente sofre esse preconceito nos olhares de é diferente, né? De não respeitar mesmo, às vezes, né? Como no caso do Akin, o pronome, né? Então, acho que a gente tem muita coisa para lutar ainda. E ao mesmo tempo é interessante, porque nós temos o ambulatório trans em Londrina, que tem um atendimento que faz a hormonização de forma bastante efetiva, né? E os homens trans são os que mais utilizam do ambulatório. Pesquisa da nossa colega Rúbia Guimarães para o trabalho de conclusão de residência mostra exatamente essa rotina, a quantidade de pessoas que são beneficiadas por essa política pública, mas muitas vezes essas pessoas não sabem que têm acesso, ou melhor, que têm direito ao acesso, mas ela não sabe que não consegue chegar lá, né? E informação ainda é poder e ela não está democratizada, é isso? Exatamente. E muitas vezes as equipes acabam sendo essa barreira por conta dessa falta de informação, né? Sobre o ambulatório. A gente vê muitos pacientes que não têm esse conhecimento, né? E acabam não acessando o serviço, né? A violência me parece que é um ponto extremado dessa situação que coloca a pessoa LGBTQIAPN+ nesse lugar. Mas a causa é um ódio. Esse ódio nasce em vários lugares e se relaciona com várias coisas ao mesmo tempo. A igreja é um desses lugares que pode estar incentivando esse ódio? Olha, no meu pensamento, sim, é um dos lugares, né? Hoje a gente tem a gente parte muito da moral religiosa para avaliação do que somos, né? Até onde podemos chegar. A gente tem esse sistema de medida, né, para nos avaliar. Então, hoje a gente vê muito discurso de ódio dentro das igrejas, te invalidando como pessoa, te invalidando como ser humano, né? E daí pra rua, é o que a gente passa na rua, nos lugares, que as pessoas saem. Acho que todo mundo precisa de uma espiritualidade, né? Tem pessoas que têm essa necessidade, outras não. Mas hoje a gente vive numa sociedade majoritariamente cristã, religiosa, e ela sai de dentro dos templos e reproduzindo aquilo que elas escutam, né? Está dentro da doutrina da fé que elas acreditam. E essa doutrina passa por ensinamentos bíblicos que colocam que Deus criou apenas homem e mulher. Como médica, o que a ciência tem a contra-argumentar em relação a isso? Porque, veja, não é atacar a crença de ninguém, apenas mostrar que existe uma outra realidade. Como lidar com isso, Alice? Então, nessa questão, né, não existe só homem e mulher. A questão aí tem uma questão de conceito, né? Existe gênero e existe sexo biológico. Nem o sexo biológico, nem o gênero, existem só duas possibilidades. Então a gente tem várias possibilidades dentro de um espectro entre esse homem e esse conceito de mulher, né? E isso, na questão de gênero, a gente sabe, né? Pessoas trans, pessoas cis. E na questão do sexo biológico, né? Pessoas
que são intersexo e pessoas que não são intersexo. Ou seja, foge completamente a binariedade homem e mulher, que é um discurso construído e perpetuado ao longo dos séculos pelo discurso bíblico, né? É uma ferramenta de poder, né? De controle mesmo. Acredito até pela construção da sociedade que vem do cristianismo também. Aqui, e como levar essas informações, né, que ali se está apontando do ponto de vista do sexo, do gênero, da orientação sexual, se a escola que poderia democratizar essas informações hoje é criminalizada? Então, esse é um desafio, né, Reinaldo? Um desafio grande, porque é um assunto que ele foi apropriado pela política conservadora, né? E a gente tem a população da periferia aqui, que ela ideologicamente ela comprou essa ideia conservadora. Então hoje a gente chegar com essa discussão nas escolas, ou conseguir ter uma roda de conversa fora da academia, ou fora de grupos que já são convertidos, né? A gente fala, que já estão, tem um letramento sobre isso, é complicado, mas eu acredito que a gente tem que continuar, sabe, furando essas bolhas, levando de forma consistente essas discussões dentro das escolas, lutando contra esse conservadorismo para a gente conseguir ter uma reflexão, um maior respeito com a comunidade. Entendimento, né? Porque essa discussão mesmo, ela fica em âmbito acadêmico. As pessoas não sabem distinguir, não sabem refletir ou entender o porquê de tantas letrinhas da comunidade, né? Essa diferença de gênero, de sexo, de identidade de gênero. É uma coisa que ainda está restrita. A gente tem a mídia que trata, de repente, um pouco disso. Acho que essa novela atual agora que está passando, Vale Tudo, que tem uma pessoa lá que ela é intersexo, eu acho. E, então, assim, o máximo que as pessoas têm alcance é nas novelas, né? A massa. E dessa forma, a gente tentar criar uma ponte e estar dentro das periferias, dentro dos coletivos e levando para o pessoal dos bairros, da escola. Quando a gente pensa as letrinhas, né, que o Akin colocou, LGBTQIAPN+, existe desigualdade entre as pessoas que representam essas mesmas letras. O que você fala sobre isso? Essa desigualdade reproduz as estruturas da sociedade? Como esperar isso? Enfim, reflexões. Então, eu acho que reproduz, né? Porque dentro das letras, os homens gays são quem mais tem privilégios, né? Vamos dizer assim. E aí reproduz também o machismo, né? A transfobia. Então, esse mecanismo ainda continua e a gente precisa debater e se olhar, né? Se reconhecer e entender que a gente precisa estar junto para superar isso. E se a gente faz um recorte de raça e classe social, o negócio melhora ou piora? É isso que eu ia falar, né? Tem essa questão de raça, né? Que hoje você ser um gay, um homem branco, universitário, classe média é uma coisa. E você ser uma travesti periférica e preta, né? Que você não tem um padrão estético, né? Aquele padrão que todo mundo fala, eu tenho um amigo gay, que aquele orgulho, né? E aí quando você vê uma travesti preta que não tem um cabelo esteticamente aceito, né, pela sociedade, vestindo um salto, com o seu corpo negroide, né, à mostra, é outro tipo de violência, né? Eu já ouvi uma expressão de falar de uma trans, uma travesti branca ser chamada de anomalia, e uma preta parece uma coisa, não sei nem caracterizar. Então você não tem nem nome, né, quando você é preto. Então, assim, é outra
é outra configuração, você está bem lá atrás. Né? A gente estava falando das letrinhas, né? A gente vai pensar lá, quem passou de algumas décadas de vida vai lembrar que uma das primeiras siglas era GLS, né? Depois foi para GLBT e o G de gay sempre à frente. Se eu não me engano, em 2008, um movimento lésbico no Brasil, num evento nacional, pediu que o movimento pusesse o L de lésbica, mulheres, à frente da sigla. Isso é mais do que visibilidade, Alice? Eu acho que é buscar pela equidade também, né? Que tem essa questão, né, em relação às mulheres lésbicas e homens gays que tem um privilégio, né? Aí. Então, eu acho que vai nesse sentido, né? Ou seja, você consegue estabelecer o combate à desigualdade a partir do momento também que você tem o diagnóstico. Sim. Que o problema se torna visível. Negar a LGBTfobia é negar a violência que o segmento sofre. Exatamente. E eu vejo, sabe, que é uma construção lenta, né, nessa questão porque a gente vê hoje a própria comunidade, a gente tem que se reunir e ter muitos debates internos, porque a gente vê o pessoal da comunidade se gladiando, né? Não entendendo os processos, não tendo abertura para as novas linguagens, criticando as novas configurações. Então, acho que o próprio movimento também está em construção, né? Desde que era GLS, LGBT, LGBTQIAPN+. Então, uma coisa assim que está sendo construída, discutida e, de certa forma, procurando, acho que, essa equidade, né? Tem muita coisa para caminhar ainda, porque muita coisa não é discutida. Principalmente essa questão de raça. Qual o papel da família na construção da identidade da pessoa LGBT? Da construção do sofrimento, né? Na desconstrução. Da proibição, né? A proibição, desde que você nem se entende ainda como uma pessoa que tem essa sexualidade ou essa identidade. Eu olho pra trás e eu me identifiquei como bissexual, acho que foi aos 22 anos. E eu olho pra trás e eu brincava com as Barbies. Então, assim, já tava ali. E eu fui escondendo. E isso não foi de forma consciente, assim. Eu fui fazendo isso. Então, acho que é nesse sentido de você perder a sua própria identidade, né? Mesmo quando a gente fala sobre a sexualidade. E se tornar o padrão que é colocado, né? Pra ser aceito. E hoje, alguns anos depois? Hoje acho que é de apoio, né? De apoio, no meu caso. Mas não é o caso de todos, né? A gente sabe que a violência na família muitas vezes continua, né? E a minha também tem ainda muito. Acho que o apoio é mais específico. E mesmo assim, de quem eu tenho apoio, ainda tem algumas questões que aparecem, volta e meia, e eu preciso levar para terapia. Então, para mim analisar isso, eu tenho também que fazer um corte, né? Porque eu já venho de uma família difícil, né? Eu sou adotado, minha mãe, assim, tem pouco estudo, minha mãe que me criou, biológica faleceu. Meu pai também tem pouco estudo, tem pouco letramento. Então, meu pai via a ditadura militar como a solução dos problemas, né? Quando você vai para casa às 10 horas da noite e a violência está solucionada ali. Hoje ele tem uma outra leitura, porque a gente conversa e tal. Né? Então, assim, ele vai passar aquilo que chegou para ele, né? Então, para meu pai não foi fácil. Ele não aceitou, minha mãe também não aceitou a princípio, mas hoje eu tenho, de certa forma, um certo apoio deles, né? Hoje eu sou um homem trans, tenho grande dificuldade em casa o pessoal me respeitar pelo meu pronome, né? Minha mãe faz as tentativas dela, mas ela está com 70 e poucos anos e é difícil para ela isso ainda. Mas eu também me sinto privilegiado com todas as minhas mazelas,
porque tem muitos irmãos aí, irmãs que estão em situações piores, estão na rua, foram colocados na rua, não fui, né? Principalmente homens, né? Quando assim, se assumem. Então, homem cis e faz todo o processo de transição. Eu não tive esse problema. Mas é difícil, porque eu tenho que lembrar, né? Que meu pai é negro, minha avó, né? E toda aquela criação de roça, de sítio. Mas você está falando que a sua mãe tem 70 e poucos anos e ela faz tentativas. Às vezes acerta a questão do pronome e às vezes erra. Mas você tem jovens na faixa etária aí dos 20 que faz questão de humilhar. Então o problema não é de idade, não é de geração. É uma questão de desconstrução mesmo, e você estar disposto a reconhecer aquele sentimento que a pessoa tem, né? De se identificar com aquilo. Eu acho que é isso, assim, porque utilizam isso como violência, né? E muitas vezes pessoas que falam que não conseguem usam isso como uma arma, tipo um escudo, né? Mas tem aquela questão também que é subjetiva, né? É que entrou dentro da família dela, né? Do núcleo familiar dela. Então, tem muita gente que é muito violenta enquanto não está dentro do seio familiar dela. Então, aí tem duas opções. Ou ela é 8 ou 80. Ou ela explode, ou ela vai repensar também. Vai ser obrigada a repensar. Olha, a gente está falando de uma violência que começa no meio da família, né, com a não aceitação, com a imposição de um padrão de comportamento que deve ser seguido, e essa violência ela extrapola, ela não fica somente na família e pode levar à morte. O Brasil registrou 291 mortes violentas de pessoas LGBT ou movidas por LGBTfobia em 2024, um aumento de mais de 8% em relação a 2023. E esses dados são parte de um relatório anual da organização Grupo Gay da Bahia, que é um dos mais antigos da América Latina. Nós estamos falando de uma violência que mata, e muita gente faz isso em nome de Deus. Mas para você ver como que é tão forte essa questão religiosa, né? Internalizado nas pessoas, que a partir daí elas decidem o que é bom e o que não é bom, o que é aceitável, o que deve existir e o que não deve, né? E a gente está classificado naquelas pessoas que não devem existir. Nós vivemos nos últimos anos uma legitimação dessa violência em nível nacional por quem deveria proteger o segmento. Estou falando de ex-presidente da República, de ministros, de governadores e também de celebridades. O discurso de autoridade legitima essa violência. Como lidar com esse discurso, sendo que muitas vezes quem propaga o ódio arroga para si o direito à liberdade de expressão? Como lidar com isso? Eu acho que com a lei, né? Agora, de que LGBT e a PM+, fobia é crime, né? De injúria racial, né? Equiparado ao crime de racismo, né? Isso. E esse discurso é vazio, né? A pessoa só tá usando essa ferramenta como um escudo novamente, assim, né? Para promover a violência que ela tanto prega. Eu acho que também a vigilância, né? Esses dias essa semana teve nas redes aí uma mulher que praticou LGBTfobia no shopping Iguatemi, em São Paulo. Ela foi presa e depois foi solta e continuou fazendo. Então, quem está fazendo a vigilância disso? Não teve problema nenhum em continuar. Né? Então, eu acho que tem que ter uma vigilância, a gente tem que ocupar os espaços, a gente tem que eleger LGBTs na política. Né? Então, eu acho que é a maneira da gente combater isso. Educar, participar de movimentos, de coletivos, sabe? Se organizar para a gente conseguir combater, porque... assim, os nossos direitos são constantemente ameaçados.
Então, se a gente não se organizar, não estar junto, ao invés de ficar criticando as configurações, o porquê das mudanças, a gente se unir, a gente conversar e segurar o que a gente tem e conquistar mais. Essa mulher aqui, o Joaquim, se refere, que cometeu em menos de 48 horas 2 crimes, né, de homofobia, é uma mulher branca. Isso diz muito sobre o racismo estrutural e os privilégios da branquitude? Sim, com certeza. A LGBTQIAPN+fobia também está atrelada a esses conceitos que são colocados como padrão, né? E se eu não me engano, ela até fez uma ofensa racista também. Ela cometeu um racismo. Porque no primeiro vídeo eu vi alguém falando que ela tinha costume, estava chamando alguém de macaco também. Quando a gente pensa em conquistas, em avanço, políticas públicas, processos educacionais, é muito comum, por exemplo, entre mulheres, ouvir de mulheres: eu sou feminina, não sou feminista e não devo nada às feministas. E muitas pessoas LGBTs, né, também reproduzem esse discurso. E aí o Joaquim é adepto de religião de matriz afro e fala com muito respeito e dignidade da ancestralidade. Como resgatar ou construir uma ancestralidade nesses movimentos de quem veio antes, morreu por isso, para que as pessoas tenham a liberdade de serem o que são hoje? Acho que é aquilo que a gente estava falando no início, promover encontros, a gente conhecer os que vieram primeiro, conhecer a história, sabe, visualizar as pessoas mais velhas. É que a gente faz isso no candomblé, a gente faz isso na religião de matriz africana. A gente valoriza e a gente cuida dos que vieram primeiro, né? Como é que eu tenho que ser grato por eles, porque eu estou aqui. E hoje o pouco que a gente tem de conquista, né, a gente tem que dar graças a vários que morreram antes, na paulada, no estupro, né, na mutilação. Hoje a gente tem harmonização porque muitos se mutilaram, né, morreram de formas horríveis. Então a gente tem que olhar para os movimentos, a gente tem que olhar para quem veio primeiro, não se fechar na nossa bolha, né, e valorizar, né, e falar com muito cuidado a respeito do que se está falando, do que está sendo discutido. Por mais que eu não concorde, mas a gente tem que tentar entender primeiro, né, o porquê dessa configuração, por que eles estão discutindo sobre a linguagem, todos, né, que é a grande polêmica entre a comunidade. Uns aceitam, outros não. Mas vamos entender o porquê, vamos ver quem está nos movimentos, né? O que passou, né? Valorizar isso que a gente faz. Gente, estamos chegando ao final. Alguma mensagem? Isso já soa como uma mensagem, né? Conhecer quem veio antes, conhecer histórias, conhecer pessoas. Alguma informação a mais? Alguma coisa que vocês gostariam de deixar para reflexão? Eu acho que a gente tem que priorizar o respeito e o amor. Assim, acho que isso tem que ser um guia, né? Para a gente transformar a sociedade, a gente precisa disso e, né, reconstruir o que foi colocado como sendo amor mesmo e respeito, né? Que na verdade não é. E respeitar não é tolerar, né? Não. A gente precisa colocar limites, né? E dar nome às coisas, né? Aos preconceitos e lutar contra eles. Aqui. Eu também eu penso que a gente tem que se unir, né? A gente tem que parar de se criticar, o movimento tem que se dar as mãos, tentar entender as discussões, tentar se letrar ao invés de ficar criticando, reproduzindo em rede social piadas LGBT-fóbicas, né? E juntar com o pessoal, com a comunidade na luta, porque o tempo todo a gente está sendo bombardeado. Eu agradeço ao Joaquim, cientista social formado pela UEL, agente comunitário de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina e orientador de serviço do PET Saúde e Equidade Londrina.
Obrigado, Kim. Agradeço também a Alice Ruhoff, médica formada pela UEL, especialista em medicina de família e comunidade, preceptora do PET Saúde e Equidade Londrina. Obrigada. Estamos juntos aqui, gente. Este foi o Papo de Equidade, podcast do PET Saúde e Equidade, um programa desenvolvido pela Universidade Estadual de Londrina, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, com financiamento do Ministério da Saúde. E aqui a gente fala todos, porque nós somos pela equidade. Até o próximo programa.